Irmãos, na Escola Bíblica Dominical de hoje, 2 de maio de 2021, vamos estudar a lição de número 5, lição que tem como título Dons de Elocução. O textuário da nossa lição de hoje se encontra em 1 aos Coríntios, capítulo 14, versículos 2 e 3, que diz assim: Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. E a verdade prática declara o seguinte: os dons de profecia, de variedades de línguas e de interpretação das línguas são para edificar, exortar e consolar a igreja. Eu convido a todos para ficar em pé. Vamos fazer a leitura bíblica em classe, que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7, depois o versículo 10 ao 12, e em seguida, capítulo 14, versículo 26 a 32. Quem não tem a lição, pode abrir aí a sua Bíblia. 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Vamos ler o 7, depois o 10 ao 12, e você passa depois uma página e vai ler 1 Coríntios 14, 26 em diante. Leiamos a palavra de Deus. Irmãos, como o culto está sendo transmitido pela rádio e pelas redes sociais, eu vou ler um versículo, e quando os irmãos repetirem o versículo seguinte, eu vou repetir também com os irmãos, para poder sair melhor no microfone para os irmãos que estão nos acompanhando em casa. 1 Coríntios 12, 7 diz assim: Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Que fareis, pois, irmãos? 1 Coríntios 14, 26. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. E se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2, ou quando muito 3, e por sua vez, e haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas se a outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Todos. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Amém? Glória a Deus. Vamos orar pedindo a bênção de Deus em continuação a este trabalho nesta manhã. Quero convidar o nosso querido irmão Marley para ele fazer esta oração. Peço a assistência dos obreiros aqui com o álcool, o microfone, sempre para estar higienizando, para que os irmãos, ao terem oportunidade, possam pegar o microfone higienizado. Vamos orar em nome de Jesus. Queridos irmãos, saúdo a todos com a paz do Senhor. Oremos para que o Senhor continue nos abençoando, nos dando a sua graça, abrindo as nossas faculdades, nossos entendimentos, para recebermos dele o que ele vai nos proporcionar nesta santa aula da Escola Bíblica Dominical. Se você puder, levanta assim sua mão, como a Bíblia recomenda, orar com suas mãos levantadas, né? Porque é um ato de fé. Em levantando a sua mão, Jesus segura nela. Bendito Deus, Pai Santo, diante de Ti mais uma vez, por Teu Filho Jesus Cristo, nosso Salvador, Te louvamos, Te bendizemos, Te glorificamos, Te exaltamos, Te adoramos, Senhor. E especialmente agora queremos Te agradecer por tudo quanto Tens operado em nossas vidas,
nas nossas famílias, Senhor. Os livramentos que tem nos dado são muitos, os nossos olhos são imperceptíveis aos nossos olhos, mas, Senhor, nós sabemos que estás conosco. Tu tem acampado o teu anjo, como a tua palavra diz, e tem nos livrado de todos os males. Pai, neste momento te agradecemos e te pedimos, continua conosco, derrama da tua graça, da tua unção, usa teu céu, Senhor, que administra a tua palavra, e venhamos, Senhor, neste momento, ter as faculdades iluminadas pelo teu Santo Espírito, para que possamos compreender na graça e no amor do nosso Senhor Jesus Cristo. E os que oram comigo podem dizer amém. Glória a Deus. Podem sentar, meus irmãos. Meus irmãos, o presbítero Aba e o pastor Wendel, nenhum dos dois falou nada comigo a respeito da escola dominical nesta manhã. Então eu estou meio por fora, mas eu gostaria de saber se algum irmão aqui ou alguma irmã foi convidado para dar aula na escola dominical hoje. Ninguém não? Ninguém foi convidado por Aba ou Wendel para dar aula na escola dominical hoje? Bom, se não foi, então vamos ministrar a palavra de Deus. Meus irmãos, hoje na lição de hoje, lição de número 5, vamos estudar os dons de elocução. Os 9 dons espirituais listados aqui em 1 Coríntios, capítulo 12, eles são classificados em 3 grupos, dons, conforme está aqui no índice da nossa lição, dons de revelação, que são os dons de palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento de espíritos, os dons de poder, que é o dom da fé, os dons de curas e o dom de operação de maravilhas, e os dons de elocução, que são os dons que vamos estudar hoje, são os dons de profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. É chamado de dons de elocução, outros chamam dons de alocução, porque são dons que se manifestam por meio da fala, por meio da língua. Então tem que falar, tem que abrir a boca. Então, sem abrir a boca, não pode falar língua estranha, não é, irmãos? Então, são dons de elocução ou dons de alocução que se manifestam por meio da fala. Inclusive, na leitura que a gente fez aqui, em vários versículos, né, traz a palavra fala. Né? Se alguém fala a língua e tal, fala e tal. Então, são dons de elocução que se manifestam por meio da voz, da língua e da fala. A igreja de Corinto, a Bíblia diz que lá tinha a manifestação de todos os dons espirituais, não faltava nenhum dom para aquela igreja, e dentre os dons espirituais que se manifestavam ali naquela igreja, destacava-se o dom de profecia e o dom de línguas. Esses dois eram os que mais se destacavam e, infelizmente, se destacava pelo mau uso, pela falta de sabedoria com que esses dons ocorriam ali naquela igreja. E foi necessário que o apóstolo Paulo ensinasse aquela igreja, educasse aquela igreja para poder fazer as coisas com decência e ordem. Por quê, irmãos? Porque a manifestação do Espírito Santo, ela não ocorre assim. Não pense que a desorganização, a anarquia, quanto mais bagunçado, quanto mais improvisado, mais Deus opera. Não é assim, não é assim, não existe isso. A Bíblia mostra claramente, o mesmo Espírito Santo que dá o dom de profecia, o mesmo Espírito Santo que usa o crente para interpretar línguas, é o mesmo Espírito Santo que inspirou Paulo para ensinar aquela igreja a usar os dons espirituais com decência e ordem. E ainda tinha uns bonitinhos lá na igreja de Corinto, que se achava mais espiritual do que os outros, né, e não gostava de ser ensinado. Como até hoje também tem, uns bonitinhos, umas bonitinhas também, que não gostam de ser ensinado. Quer bagunçar mesmo as coisas, e se o pastor não ensinar, irmãos, vai propagar muita heresia e muita confusão também no meio da igreja, no meio do povo. E é necessário que haja o ensinamento. A gente não pode ser menino a vida inteira. Evidentemente que o pastor, ao ensinar, ele tem que ensinar as coisas conforme a Bíblia ensina. Ensinar com responsabilidade e não ensinar
de forma, vamos dizer assim, exagerada, no sentido de reprimir a manifestação do Espírito Santo no meio da igreja. Então, nós não podemos agir como um cessacionista, como os irmãos das igrejas tradicionais que não creem na atualidade dos dons espirituais e agir como um cessacionista e apagar o fogo. Então, a gente precisa fazer exatamente o que a Bíblia recomenda, e foi o que Paulo fez. Ensinou os irmãos a profetizar, a falar língua estranha, com decência e ordem, e Paulo disse, olha, não proíba falar línguas. Não proíba falar línguas, não desprezem as profecias, contanto faça tudo com decência e ordem. E Paulo disse, aquele que se acha espiritual, reconheça que essas coisas que eu estou falando são coisas de Deus. São coisas de Deus. Porque, irmãos, tem gente que gosta de manipular os outros através dos dons, tem gente mal intencionada, e outros até que não tem má intenção, mas por falta de sabedoria, tem gente que acha que quando Deus está usando essa pessoa em profecia ou em línguas, tem gente que acha que está possessa do Espírito Santo. Acha que está possessa do Espírito Santo, e ele faz aquela analogia, olha, lá no mundo, quando o demônio entra no corpo de uma pessoa, a pessoa fica endemoniada, a pessoa perde o controle das faculdades mentais e do controle do corpo, e aquilo ali não é a pessoa que age, é o demônio que age na vida deles. Aí eles transportam essas coisas, faz uma comparação totalmente equivocada e transporta isso para o nosso meio, para dizer que quando o crente está profetizando, ele está possesso do Espírito Santo. Ele não sabe o que está fazendo, porque ele diz, eu sou Deus que falo contigo. Quando ele fala na primeira pessoa do singular, eu sou, eu faço, eu não sei o quê, aí o pessoal acha que é Deus. Não é Deus que está falando, irmãos, é a pessoa que está falando. É a pessoa que está falando uma mensagem que recebeu de Deus por revelação. O ato de Deus transmitir a mensagem ao profeta é um ato sobrenatural. Deus revela sobrenaturalmente a mensagem. Agora, o ato da fala, o ato da transmissão, é um ato totalmente natural, como esse que eu estou fazendo aqui de falar para vocês agora a palavra de Deus. Uma pessoa, quando está profetizando, ela sabe o que está acontecendo. Ela sabe o que está acontecendo. Se você der um beliscão lá, eu duvido não sentir um beliscão, Então, a pessoa sabe o que está acontecendo, não existe isso. Não, mas porque estou cheio do Espírito Santo, eu não posso me controlar. É o varão do movimento que chegou para movimentar. Não existe isso, irmão. Isso não tem nenhuma base bíblica, isso é pura meninice. E a mensagem profética, ela é por revelação, ela é recebida por revelação. Diz aqui o versículo 30 da leitura bíblica em classe, 1 Coríntios 14, 30, mas se a outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar. A mensagem, irmãos, é por revelação. Tem muitos irmãos que usam indevidamente o capítulo 37 de Ezequiel, porque Deus ali levou Ezequiel para ver um vale de ossos secos, e ali mandou profetizar, profetiza sobre esse vale de ossos secos e tal, para simbolizar ali o que Deus ia fazer com Israel. Aquele vale de ossos secos simbolizava Israel na sua decadência espiritual, e Deus ia restaurar Israel. Aí tem muitos crentes que ficam toda hora aí, profetiza, irmão, profetiza aí, Juscelio, profetiza aí, Bruno. Irmão, profetiza aí, a tua palavra tem poder. Isso é confissão positiva. É o homem querer ser Deus, porque Deus diz, haja luz e houve luz. Quando Deus fala, irmãos, as coisas acontecem. Agora, não é porque eu e você vai estar falando e declarando as coisas e vai acontecer, não. Então, está muito, irmãos, bagunçado esse negócio de profecia na igreja. Todo mundo é profeta, tudo o que se fala é profecia. Então, desejar parabéns ao irmão, desejar felicidade ao irmão, desejar a bênção de Deus na vida do irmão, agora é profecia. Profetiza aí, profetiza aí. Olha, irmão Helder, eu profetizo na sua vida que você vai assim, assim. Mas isso aí, irmãos, é uma leviandade que se faz com o dom de profecia.
E é direto isso acontece nas nossas igrejas. Eu não estou falando das outras, não, estou falando da nossa. Falta de ensinamento da palavra de Deus. Deus mandou, Deus deu procuração para a pessoa estar falando essas coisas. Profetiza aí, profetiza não sei o quê. E querer agitar a galera, querer criar aquele clima, não sei o quê. É por isso, irmãos, que tem muito fogo de palha na igreja. Tem muito fogo de palha e pouco fogo pentecostal. Porque está meio bagunçado as coisas. Tudo é profecia, fica brincando com as coisas. Mas a profecia, ela é uma revelação sobrenatural de Deus para o crente. Ele recebe de Deus, o profeta é porta-voz do Senhor. A manifestação, a Bíblia diz aqui, em 1 Coríntios, capítulo 12, o primeiro versículo aqui da leitura bíblica em classe, versículo 7, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. É uma manifestação do Espírito Santo no crente. Então a gente precisa, irmãos, colocar os pingos nos is, colocar as coisas certas. Porque tem muita gente em nosso meio que é declarado batizado no Espírito Santo, mas nunca foi revestido do fogo pentecostal. É só uma sugestão, é só um moído, um movimento ali de emoção, mas não tem poder. A manifestação do poder de Deus, ela gera emoção na nossa vida e gera emoção na vida da igreja. Mas emoção não atrai o poder de Deus. A gente não pode viver aqui como um animador de auditório, pegar o microfone e fazer umas performances assim. Você pode até se emocionar, você pode até ficar arrepiado, mas isso não é poder de Deus. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, precisamos voltar para a palavra de Deus. Precisamos andar na linha, não se desviar nem para a direita, nem para a esquerda, porque só assim a bênção de Deus vai operar na nossa vida. E infelizmente, tem muitos crentes hoje em dia que estão incrédulos, não estão mais crendo em profecia, não crê mais em língua estranha. Outros não são batizados, não querem nem buscar. Deus me livre, não quero negócio com isso não, porque é muito problemático, dá muita confusão. Mas muita gente está incrédulozinho aí por causa do mau testemunho, dos maus exemplos, de alguns, como aqueles irmãos lá de Corinto. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, a solução para isso não é proibir as profecias. A solução para isso não é radicalizar e dizer eu não acredito em nada, eu quero distância, eu vou até para uma igreja tradicional, porque eu não aguento mais. Eu conheço crente, irmão, que saiu da nossa igreja e foi para uma igreja tradicional, de tanto ser decepcionado por causa de profecia e de outras coisas. Então, essa não é a solução, isso não é certo, Deus não quer isso. O que é que Deus quer, irmãos? Que os pastores e mestres da igreja ensinem a palavra de Deus como ela é, para que haja a verdadeira manifestação do Espírito Santo no meio do povo de Deus, a genuína manifestação do poder pentecostal. Então, o dom de profecia é um dom muito importante, porque ele edifica a igreja, ele edifica individualmente e edifica também a coletividade. A Bíblia diz, aqui foi lido no 1 Coríntios 14 e 3, está aqui no textuário áureo, mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Uma profecia que, ao invés de edificar, irmãos, causa problema, isso não é de Deus. Profecia que causa confusão, profecia que deixa a pessoa assim, doida, perturbada, traz perturbação, isso não é de Deus. As profecias que vêm de Deus, elas edificam e não destroem, elas agregam e não desagregam. Então é preciso ter cuidado. A profecia é para edificação, não é para a promoção do varão e da varoa, que é o vaso usado por Deus. O irmão e a irmã que está sendo usado em profecia é apenas um canal que Deus usa para falar à sua igreja, irmãos. Não é apenas um vaso de barro. Então a profecia é para edificação, a profecia é para exortação.
É bom que a gente entenda, irmãos, quando você lê aqui no Novo Testamento essa palavra exortação, isso não significa meter o pau no povo, não. Isso não significa dar carão no povo, não. É porque a gente aprende errado as coisas e às vezes tem dificuldade de consertar o que aprendeu errado. Mas o sentido aqui é de animar, de encorajar, né? Exortar aqui, porque a palavra que é traduzida aqui por exortar não é muito adequada, mas o sentido aqui é animar, encorajar. Um dos objetivos da profecia é esse, é animar o crente, encorajar o crente. Não é levantar o alto astral não, viu? Porque crente não tem alto astral nem baixo astral. Crente não tem nada a ver com astral, mas é animar, encorajar, porque muitas vezes, irmãos, a gente fica desanimado, né, por alguma coisa ou outra. Então é muito importante essa palavra profética de encorajamento, né, para animar o crente. E outro objetivo é a consolação, consolar, confortar. O Espírito Santo é o consolador. Então, irmãos, profecia é que fica aí com moído de namoro, revelando que você sai desse emprego e vá para outro e não sei o quê, e deixa essa mulher e case com outra. E, meu irmão, isso aí não é de Deus, né? Então a gente precisa ter cuidado com essas coisas. A Bíblia diz, 1 Coríntios 14, 29, diz aqui na leitura bíblica em classe, e falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Os outros julguem. Então é para julgar mesmo a profecia. Misericórdia, pastor. Mas Jesus não disse, não julgueis para que não sejais julgados? Irmãos, vamos entender o que a Bíblia realmente está dizendo. O que Jesus estava condenando ali, no seu sermão lá, era o mau juízo que os judeus faziam das coisas. Eles se preocupavam em tirar o argueiro do olho dos outros e esquecia da trave que estava no seu próprio olho. Jesus estava condenando a hipocrisia e estava advertindo a eles, olha, com a mesma régua que você for medir os outros vão medir você do mesmo jeito, né? Então, você está julgando os outros, então os outros vão julgar vocês também. E aí, quando os outros for julgar você, vai ver uma trave bem grande no seu olho. Inclusive, Jesus disse em outra passagem, julgai segundo a reta justiça. Julgai segundo a reta justiça, né? Ou seja, de acordo com a verdade. A reta justiça, irmãos, está aqui, descrita na palavra de Deus. A Bíblia é o prumo, a Bíblia é a bússola, a Bíblia é quem vai dizer, né, se está certo ou não as coisas. Então isso é muito importante. Profetize 2 ou 3 e os outros julguem. Irmãos, não acreditem em profecia que é acompanhada de ameaça. Profeta que está profetizando e na mesma hora já fica ameaçando o povo. Você que está duvidando, eis que eu te digo, meu servo, você que está ali, que duvidou, você que acha que não vai ser, e não sei o que, aí começa a ameaçar, a criar medo nas pessoas. Isso aí é manipulação, irmãos, é manipulação. A Bíblia manda julgar mesmo, a Bíblia manda examinar. Profetize 2 ou 3 e os outros julguem. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 20, abra aí a sua Bíblia. 1 Tessalonicenses 5 e 20. Tá bom. Então, meus irmãos, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, 20 e 21. Abra aí a sua Bíblia. Diz assim, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 19 a 21. Não apaguem o Espírito. Olha aqui, irmãos. Não apaguem o Espírito. Ou seja, não apague o fogo pentecostal no meio da igreja. Não haja como bombeiro cessacionista
que é antipentecostal. Isso não é de Deus. A Bíblia diz: não apague o fogo do Espírito. Não tratem com desprezo as profecias. Tem gente, irmãos, que exagera, radicaliza. Porque toda profecia é da carne, porque nada disso é de Deus. Quem é você, comedor de feijão e farinha, para ser usado em profecia? Eu lá acredito naquela irmã que está profetizando. Olha ali a roupa dela, olha ali os estudos dela. Meu irmão, não tem nada a ver com isso. Isso é puro preconceito. A Bíblia diz: não desprezeis as profecias. A gente, quando ouvir uma profecia, irmãos, a gente não deve nem acreditar cegamente em tudo que está sendo dito, mas também não podemos desacreditar cegamente nas coisas. A gente tem que ouvir e fazer isso que a Bíblia diz, mas não desprezem, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fique com o que é bom. Examinai tudo e retendo o que é bom. Ou ponha à prova todas as coisas e fique com o que é bom. Então a gente vai ouvir, vai analisar todas as palavras e fique com o que é bom. Por que, irmãos, a Bíblia manda julgar? Porque o ato de transmissão da profecia está sujeito a falha. Do mesmo jeito que vocês têm que julgar o que eu estou pregando aqui, eu estou pregando com convicção que eu estou falando exatamente o que a palavra de Deus ensina. Mas vocês não são obrigados a acreditar cegamente no que eu estou falando, não. Vocês têm que examinar na Bíblia, saber, será que o pastor Fábio está certo mesmo? Vou olhar aqui na Bíblia, tem que fazer como os crentes de Bereia, que conferia nas Escrituras se aquilo que Paulo estava pregando estava certo mesmo. Então a gente tem que ter, irmãos, essa percepção. E a palavra examinar tudo, examinar aqui é exatamente julgar. É porque a tradução usa a palavra examinar, mas é julgar mesmo, é saber se é de Deus ou não, e fique com o que é bom. Porque nós, irmãos, somos falhos. Por que a Bíblia manda julgar, irmãos? Porque a pessoa não está possessa do Espírito Santo. Se a pessoa tivesse possessa do Espírito Santo e não fosse ela que falasse, fosse o Espírito Santo que tomava a língua da pessoa, não precisava julgar, porque Deus não erra, Deus não falha, Deus não erra. Então, por que Deus manda julgar as profecias? Porque nós, seres humanos, os vasos, podemos errar, estamos sujeitos à falha, estamos sujeitos a falar aquilo que Deus não mandou falar. O próprio profeta Natã, irmãos, que era profeta na época de Davi disse que ia construir o templo, não sei o quê, para o Senhor, um projeto muito lindo, muito maravilhoso, e Natã ficou tão bobo com aquilo. Mas quem é que não quer que construa o templo? Todo mundo quer que construa o templo. Aí Natã disse: é de Deus, terra, é de Deus, Davi, pode construir que Deus está nesse negócio. Aí saiu. Quem não gostaria, irmão, de ouvir uma profecia dessa? É de Deus. Quem é que vai ser contra construir o templo? Ninguém é contra. Só que Deus disse a Natã: peraí, eu te usei, muitas vezes eu te usei, e você é homem de Deus, é meu vaso. Exatamente. Se ninguém examinou, se Davi não examinou a profecia, aí o próprio Deus falou para Natã: rapaz, agora tu foi longe demais, viu? Essa parte aí é de sua responsabilidade, eu não mandei você falar isso não. Quem vai construir o templo é Salomão. Você se atrapalhou aí nesse negócio aí, não é Davi, é Salomão. Agora vá lá e diga a Davi, diga o que você disse da outra vez. Aí, meu irmão, é nessa hora que o profeta tem que provar que é homem de Deus, que é mulher de Deus, que tem humildade para reconhecer a falha, o erro e chegar lá e consertar. E ninguém pode julgar Natã e dizer que Natã é falso profeta, ninguém pode dizer que Natã é mal intencionado, não. Foi uma falha que está sujeito, qualquer vaso de Deus está sujeito a falhar. Por isso que nós, como igreja, temos que ter misericórdia, irmãos, dos profetas. Irmão, uma vez eu vi aquela irmã ali profetizando, e eu acho que não se cumpriu, não. Daquele em diante, não quer nem saber o que aquela mulher vai profetizar. Irmão, está errado. Não podemos ter essa atitude preconceituosa. A manifestação do dom de profecia é uma operação
é uma coisa que está sujeito a falha. Não falha de Deus, mas é falha do vaso, é nossa falha. Às vezes a gente pode entender errado. Às vezes a gente pode se confundir, né? Porque às vezes a gente pode ouvir vozes aí que não são de Deus. Às vezes a gente se autossugestiona, e aí a gente acha que Deus falou, mas não falou. A gente está com tanta vontade que aquilo aconteça, irmãos. Quando a gente está com uma vontade tão grande que aquilo aconteça, a gente vê aquilo toda hora. É igual às vezes o rapaz está tão apaixonado para casar com a moça, e às vezes a moça não dá certo para ele. Todo mundo diz, rapaz, essa moça não dá certo para você. Mas ele está tão bobo, tão apaixonado, que enxerga tudo. Não, pastor, mas eu já fiz prova de Deus. Deus já provou de trás para frente, de frente para trás. É assim mesmo, olha, eu vi isso acontecer. Tudo ele diz que Deus confirmou. Deus confirmou coisa nenhuma. Aí vai e quebra a cara. Então, irmãos, Deus, ele fala, mas às vezes a gente entende diferente. Às vezes a gente não ouve a voz de Deus. E às vezes é só uma interpretação nossa. Às vezes é só um achismo nosso. E às vezes a gente fala, né? Às vezes a gente sonha e pensa que o sonho é de Deus. Deus fala através de sonho. Mas nem todo sonho é de Deus, não. Então, é um dom que está sujeito a falhas. Então, a gente precisa ter cuidado, não exagerar, né, nem de um lado, nem de outro, mas examinar tudo e reter aquilo que é bom. E orar, né, para que Deus use mais profetas e levante mais profetas. A Bíblia diz, segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar, porque aquele que profetiza, ele edifica a igreja. Aquele que fala em língua, edifica-se a si mesmo, a não ser que tenha alguém que interprete para poder edificar a igreja. Então, o dom de profecia é um dom espinhoso, está sujeito, irmãos, a muitas incompreensões do povo, das pessoas, até mesmo de gente ficar, né, tem irmã que fica pressionando o irmão, aquela irmã ali, de vez em quando eu vejo que Deus usa ela em profecia, aí fica lá, irmã, vamos orar aqui para ver o que é que Deus vai dizer, fica cobrando, só falta esgaguelar assim, ou dá ou desce, passa, né, passa aí a profecia, diga aí o que é que Deus tem para mim. E às vezes a pessoa fica acuada, querendo se livrar daquela tribulação, e diz alguma coisa, é de Deus, irmão, vai lá e tal, mas está errado. Então a gente não pode, irmãos, ficar sugestionando o profeta para falar, né, aquilo que a gente quer ouvir. Eu já passei várias experiências, precisando muito, irmãos, de uma palavra de Deus, de exortação, de consolação, de edificação, de confirmação. E eu sempre tenho colocado essa experiência. Quando eu peço isso, irmãos, eu peço a Deus, só em espírito. Eu nem falo que é para o diabo não ouvir, para não tentar alguém a dizer alguma coisa e querer me atrapalhar. Eu peço só entre eu e Deus. E eu tenho tido essas experiências, e Deus tem falado comigo em várias ocasiões, usando profetas. Pessoas que profetizaram para mim, que se cumpriu, e foi uma bênção, e foi aquilo que eu estava esperando, aquela mensagem da parte do Senhor. Então Deus fala sim através de profecia, mas a gente não deve ficar correndo, fazendo marabalismo, né? Porque as coisas de Deus é com decência e ordem. Então, meu amado irmão, Jesus falou, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Então, a gente tem que julgar as profecias. 1 João 4:1 diz, filhinhos, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus ou não, porque muitos falsos profetas já têm se levantado no mundo. No mundo aqui, já no planeta Terra, porque falso profeta não se levanta só fora da igreja, não, se levanta também dentro da igreja, também, falso mestre, falso profeta, em todo canto tem, tá certo? Então a gente precisa ter cuidado, não podemos ser tão ingênuos assim. Irmãos, temos só 5 minutos para terminar, porque vai já começar a celebração da Santa Ceia, o pastor Wendel já está aqui, esteve na zona rural, fazendo o lançamento da pedra fundamental, né, de um templo,
e já está entre nós. O dom de variedade de línguas e o dom de interpretação de línguas. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 4, diz que lá no dia de Pentecostes, todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Isso se chama glossolalia, é falar em línguas desconhecidas pelo poder do Espírito Santo. Não é você aprender um idioma, ser um poliglota e vai falar, não, é conforme o Espírito Santo concede que falemos. Então é pelo Espírito Santo. E as línguas estranhas, a glossolalia, é uma só, é tudo glossolalia, é tudo do Espírito Santo, a gente fala pelo poder sobrenatural de Deus, mas tem as línguas, quanto ao propósito e à finalidade, podemos classificar as línguas em línguas estranhas como evidência do batismo no Espírito Santo e o dom de línguas, ou dom de variedade de línguas. Nós cremos na doutrina pentecostal que as línguas estranhas, elas são a evidência inicial do batismo no Espírito Santo. E cada vez que uma pessoa ela fala em línguas, ela está evidenciando que está cheia do Espírito Santo. Não somente na primeira vez, naquele dia, mas sempre, né? Mas sempre. Até morrer, até enquanto viver aqui na terra, toda vez que o crente fala em língua estranha, ele está evidenciando, né, que está cheio do Espírito Santo. Então, as línguas, elas são a evidência, não somente inicial, a primeira evidência, mas sempre será uma evidência de que a pessoa está cheia do Espírito Santo. Evidentemente, né, que não é a única evidência, depois que o crente é batizado. Existem outras evidências também, mas as línguas, elas são uma evidência. Toda vez que o crente fala em língua, ele está evidenciando que está cheio do Espírito Santo. E quanto à questão do propósito e da finalidade que o texto fala aqui, existem as línguas estranhas devocionais e as línguas estranhas congregacionais. A glossolalia, quanto à natureza, é uma só. É Deus, o Espírito Santo, que concede que a gente fale as línguas. Mas quanto à finalidade, podemos classificar em línguas estranhas devocionais, que são aquelas que edificam a si mesmo. E em línguas estranhas congregacionais, que são aquelas que edificam a congregação quando acontece a interpretação. Então, quando acontece a interpretação das línguas, então ela equivale à profecia, e ela edifica a igreja, ela edifica o povo. Então, aí nós chamamos de línguas estranhas congregacionais, que edifica a congregação, edifica os outros. E quando não tem a interpretação, ela edifica-se a si mesmo. São línguas estranhas devocionais, tá certo? Então, a Bíblia diz que aquele que fala em língua estranha, ore também para que possa interpretar. Paulo tem uma preocupação muito grande na edificação da igreja. Uma coisa, antes de terminar, irmãos, que a gente quer chamar a atenção, porque os sensacionistas, eles gostam muito de criticar os crentes pentecostais e dizer, olha, mas a Bíblia diz que fique calado na igreja, né? Se não tiver intérprete, fique calado na igreja. Então, é proibido falar língua estranha na igreja? Não, irmão, não é assim. Isso é uma interpretação equivocada, porque, inclusive, aqui no versículo 26, 1 Coríntios 14, 26, diz que quando você estiver no culto, um tem revelação, outro tem língua, né? Outro tem interpretação. As línguas fazem parte, né, do culto, faz parte da nossa devoção. Então, ele diz no versículo 28, mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja. Aí ele só lê essa parte A do versículo, esquece de ler a parte B que diz, e fale consigo mesmo e com Deus. O que é que a Bíblia está ensinando aqui, irmãos? Se não tem intérprete, não precisa você estar aqui soltando aquela rajada de língua estranha, o culto para você soltar aquele tirinete de língua estranha, não.
Aí não, isso aí a Bíblia diz, não, se não tiver intérprete, fique calado na igreja. Agora esse calado aí, irmãos, é calado entre aspas. Eles fiquem calados na igreja, mas fale consigo mesmo e com Deus. Você fale baixo, para não atrapalhar o culto. O pregador está pregando aqui, né, pessoal, aqui, e tem um irmão, uma irmã, soltando aquela rajada de língua estranha, aquele tirinete de língua estranha que atrapalha tudo, ninguém entende o que está sendo pregado, ninguém entende nada, porque é só ela ou ele com aquela língua estranha alta, tomando o som e chamando a atenção de todo mundo. Não é assim que a Bíblia ensina. Então, todo mundo pode falar línguas, né? Mas não ficar falando língua aí para poder se mostrar, fazer uma performance aí de ostentação, como alguns pregadores pegam o microfone. Meus irmãos, vamos agora para fazer raiva ao diabo, nesse raio de 100 metros que está aqui nesse templo, vamos botar todos os demônios para correr, e vamos dar uma rajada de língua estranha, vai lá e... não sei o quê. Irmão, isso aí não. Isso não é do Espírito de Deus, não. Isso aí é um animador de palco, de auditório, o povo fica emocionado naquela sugestão, dá uma rajada de língua estranha. Irmão, não existe isso. As línguas estranhas, elas surgem sobrenaturalmente, mas de forma imprevisível. A gente está falando, a gente está cantando, a gente está orando, está cantando, e a gente, quando vai falar no português, sai línguas estranhas. Não pode ser uma coisa sugestionada e controlada pelo homem. Que Deus abençoe os irmãos, que Deus abençoe a igreja, que o Espírito Santo, cada vez mais, use o seu povo nos dons espirituais. Uma igreja verdadeiramente pentecostal é uma igreja que crê, que busca, que recebe e que ensina a respeito do batismo no Espírito Santo e dos dons espirituais, conforme a Bíblia ensina. Tem um falso Pentecostes por aí? Tem. Tem pseudo-pentecostais? Tem. Mas não é porque existe os pseudo-pentecostais, não é porque existe o errado, que a gente vai deixar de reconhecer o que é certo e deixar de buscar o que é certo, não. Vamos buscar o que é certo. Deus deu os dons para capacitar a igreja para cumprir a grande comissão. Deus abençoe a todos, em nome de